turminha, vamos gravar mais um Má Responde? Então, turminha, vamos aproveitar então que está tudo em silêncio e só estamos nós aqui para responder algumas perguntas, tá certo? O pessoal, quando assistiu o vídeo Artesanato com Materiais Comuns, eles ficaram com algumas dúvidas, certo? A dúvida deles foi o seguinte: eu disse para vocês que dava para comprar uma lata de PVA, que é tinta de parede branca, e depois comprar as bisnaguinhas para você pingar as cores e ir montando suas próprias cores, certo? De PVA. Então me perguntaram, mas quantas bisnaguinhas eu vou precisar? Então, pessoal, olha, o que você precisa? Você precisa só das cores primárias só. Você só precisa de 3 bisnaguinhas: a amarela, a vermelha e a azul. Só isso. É só o que você precisa. Por quê? Com essas cores você vai montar todas as outras cores. O amarelo, o vermelho e o azul são cores primárias. Então, na mistura delas é que você vai fazer as outras cores. Por exemplo, se você pegar o amarelo e o vermelho, você já consegue o laranja. Se você pegar o amarelo e o azul, você já consegue o verde. O vermelho e o azul já dá o roxo, certo? Elas são cores secundárias. O laranja, o verde e o roxo são cores secundárias. Mas aí você já pode começar a misturar. Misturar o roxo com o amarelo, o vermelho com o verde, e você vai misturando e fazendo todas as cores. Você só precisa dessas 3 cores primárias, o amarelo, o vermelho e o azul, 3 bisnaguinhas, e o preto. O preto é que você vai dar uns pinguinhos, né? Para dar uma escurecida, para mudar a tonalidade, ou quando você precisa da cor preta. Então, na verdade, são 4 bisnaguinhas, certo? De pigmento das cores: o amarelo, o vermelho, o azul e o preto. 4 bisnaguinhas, ela é baratinha, mas, gente, uma gota, sabe? Tinge um monte. Então, você só precisa dessas 4 bisnaguinhas, tá certo? Facinho, turminha. Então, olha, se tiverem mais perguntas, pergunta que eu respondo, tá bom? Qual que era a outra pergunta? Assim, a caixa mostarda que está na sua estante. A caixa mostarda que está na sua estante. Olha aqui, pessoal. Vocês estão vendo essa caixa? Gente, foi super fácil de fazer. O que ela é? Ela é pátina escovada. É só isso, certo? Eu vou fazer um vídeo ensinando vocês. Ela foi pintada de dourado. Depois eu fiz uma mistura com Bitume Colors e usei uma escova para estar fazendo a pátina escovada, certo? E aqui é relevo, certo? É pasta relevo com extenso, certo? E eu passei glitter para dar um charme, tá certo? E depois goma laca incolor. Eu vou ensinar vocês, pode deixar. Querem ver dentro dela? Gente, é mais uma caixa de costura, ó. Tá vendo? É mais uma caixa de costura. O que eu fiz dentro dela? Na hora de colocar o feltro, tá vendo? Eu fiz um fuxiquinho, né? Em forma de uma florzinha e um em forma de folha, tá vendo? Aqui, ó, certo? Para colocar agulha, colocar alfinete, tá certo? Então, eu tenho um monte de caixa de costura, certo? Que aí eu levo para onde eu vou assistir televisão,
Se eu for numa praça, onde eu for, eu levo minha caixinha e eu costuro lá, certo? Muito bem. Qual que era a outra? Ah, sim. Eu não sei porque várias pessoas me perguntaram do que eu tenho medo. Gente, olha, eu só tenho medo de duas coisas. Agulha cair e ficar espetada para cima assim, alguém pisar na agulha, a agulha entrar no pé, certo? Ou ela ficar espetada em algum lugar e alguém pôr a mão, entendeu? Por isso que eu faço agulheiro, eu faço alfineteiro, assim eu sei onde elas estão. No agulheiro, quando você tira uma agulha, fica 2 furinhos e aí você sabe que está faltando uma. Por isso que eu tenho meus alfinetes e minhas agulhas super organizadas, porque eu tenho muito medo disso, de agulha, de entrar no pé, entrar na mão, ferir alguém, certo? E outra coisa que eu tenho medo de coisa afiada. Eu tenho medo de coisa afiada. Faca, estilete, a lâmina rotativa, eu tomo muito cuidado, certo? Porque eu tenho muito medo de coisa afiada. Então, eu praticamente não tenho nada afiado em casa, só de costura, que eu preciso cortar tecido e tal, por isso que eu tenho coisa afiada, mas senão eu não teria nada afiado em casa, certo? Qual que é? Sim, vidro líquido, dá para usar em tudo? Tem algum lugar que não dá para usar o vidro líquido? Sim. Você pode usar o vidro líquido praticamente em qualquer coisa. Se você for usar em cima de papel, de tecido, você precisa impermeabilizar com goma, laca, incolor, certo? Mas a única coisa que você não pode usar e que deu errado para mim, ele ficou super feio, é em cima do verniz vitral. Verniz vitral e vidro líquido não combina. Espera aí que eu vou pegar uma caixa e eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, turminha. Essa caixa aqui foi pintada com verniz vitral e depois eu fiz o vidro líquido, esperei o ponto de mel e usei um pincel, certo? Mas o que aconteceu? Qual foi a reação entre o vidro líquido e o verniz vitral? Ele ficou que nem jacarelado. Ele formou ondulações, ele formou estrias, entendeu? Ele teve uma reação química. Olha a parte de cima. Eu não consigo mostrar para vocês porque essa caixa está muito cheia, muito pesada. Mas vocês conseguem ver as ondulações? Ele ficou que nem uma bolsa de pele de jacaré. Ficou desse jeito. Então eu achei que o verniz vitral e o vidro líquido, eles não combinam direito, tá certo? É claro que ficou bonito, mas não ficou aquilo que eu pensei. Se vocês gostarem, vocês tentem para ver a reação, certo? Mas que houve uma reação química, houve aqui, tá certo? Então, até agora é a única coisa que eu percebi que não dá certo junto. O verniz vitral e o vidro líquido, tá bom? Deixa eu tirar isso de cima da mesa. Bom, então vocês viram, até agora a única coisa que eu achei que não combina aí com o vidro líquido é o verniz vitral, certo? Outra coisa que me perguntaram, quanto tempo demora? Gente, toda vez eu explico isso daí para vocês, mas tudo bem, vamos explicar de novo. Se tiver calor, o vidro líquido engrossa e seca mais rápido, certo? Para chegar no ponto de mel é mais rápido no calor. No frio, ele demora mais. Por quê? Quando você mistura o endurecedor e a resina, elas começam uma reação química que esquenta
e essa reação química começa a engrossar o líquido, certo? Agora, quando está frio, para conseguir esse calor e fazer a reação química acontecer, demora mais. Então, se onde você mora é mais frio, ou eu aqui em São Paulo, às vezes o dia está frio, então demora mais, certo? Quando está calor, aquele calor, né, enorme, em 1 hora ele fica em ponto de mel, certo? Mas quando está mais frio, às vezes ele leva 4 horas para chegar em ponto de mel. Mas isso é porque eu uso a marca Gato Preto. Existem outras marcas que eles têm uma reação química tão rápida que é mexer e jogar e usar, sabe? Você não pode ficar pensando muito, contemplando muito. Então essas marcas que são assim rápida, você não pode esperar o ponto de mel e depois usar como verniz e pintar as coisas. Por quê? Porque ela vai endurecer, certo? Endurece o pincel, acabou, perdeu o líquido e o pincel, certo? Então a Gato Preto demora, aí eu tenho tempo de deixar engrossar, de espalhar na caixa ou para pintar o que eu estou pintando com verniz, com o vidro líquido. Então eu prefiro o Gato Preto por causa disso, porque ela é lenta e dá tempo de eu me organizar, arrumar, pintar, certo? Fazer o que eu tenho que fazer. Eu não gosto de se apressar, senão não dá certo nada, certo? Qual que era a outra pergunta? Acho que era só isso. Sim, eu posso fazer verniz líquido quando está o tempo úmido e chovendo? Eu prefiro não. Quando o tempo está desse jeito, eu prefiro não fazer, porque eu já percebi que quando está úmido demais, chovendo demais, ele fica com umas manchas foscas. A umidade acho que penetra ou interfere na reação química e o vidro líquido ele fica com uns lugares opacos. Então, quando está chovendo, eu não faço o vidro líquido, tá bom? Então, acho que era só isso, pessoal. Artesanato, pergunta que eu respondo, tá bom? Então, tchau, turminha!